Hoje nós vamos falar sobre ingenuidade e principalmente sobre como ajudar as mulheres autistas a não serem tão ingênuas, porque a maior parte dos autistas com quem eu trabalho tende a ser muito ingênuo, principalmente as mulheres, porque tem dificuldade para identificar o caráter das outras pessoas. E às vezes essas meninas, elas não conseguem diferenciar os comportamentos amistosos das atitudes meio manipuladoras das outras pessoas. E nós sabemos que os neurodivergentes, e em especial, mais uma vez, as mulheres autistas, correm muito risco de sofrer relacionamentos abusivos. E os estelionatários, né, podem se aproveitar delas, dessa ingenuidade dos autistas para roubar bens, porque os autistas às vezes assinam documentos, cheques, ou enviam até um Pix por simplesmente confiarem na outra pessoa, não saberem desconfiar do outro. E isso, é claro, acontece com neurotípicos também, porque bandido é bandido e eles podem ser muito envolventes. Tem até alguns documentários novos da Netflix, tem um Inventando Ana, e a Ana Delvey é assim, ela mente que nem sente. Tem um golpista do Tinder também, que tem muita facilidade para seduzir as pessoas, né, principalmente as mulheres. Então, todo mundo corre risco. Mas algumas pessoas correm mais. E um grupo que a gente sabe que corre muito risco é das meninas, das adolescentes, das mulheres autistas, né, que são ainda mais vulneráveis. E por isso nós vamos conversar aqui sobre uma maneira de ajudá-las. Mas antes disso, por favor, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações também para você receber tudo em primeira mão. Eu tenho postado os vídeos aqui toda semana, toda quinta-feira, então eu quero que você esteja comigo. E dito isso, por quê? Né? Uma pergunta. Por que as autistas correm mais risco de se envolver com pessoas narcisistas e desonestas? E bem, isso acontece por dois motivos. Primeiro é que fazer teoria da mente é uma dificuldade característica do autismo. Então, tanto para as meninas quanto para os meninos, pode ser difícil compreender o que os outros pensam, o que as pessoas sentem, e eles podem ter bastante dificuldade de formular hipóteses de comportamentos futuros a partir das atitudes presentes. Por exemplo, a minha cliente me contou que a amiga pediu para ver o trabalho dela. Pediu só para ver, ela achou que fosse, né? E aí a moça copiou e entregou o trabalho à professora antes de todo mundo. E falou que a minha cliente aqui havia copiado o trabalho dela. E claro, isso gerou um sofrimento muito intenso, porque ela nem conseguia se explicar à professora. Mas aí depois, quando a gente foi analisar o caso, né, falar sobre a situação, na verdade, essa amiga já dava sinais de maldade, de desonestidade há muito tempo. E vários sinais, eu não vou comentar aqui detalhes porque não vem ao caso, mas então a dificuldade para ler a mente dos outros é um problema grande para as autistas. E o segundo motivo da vulnerabilidade é a forte empatia que as mulheres autistas têm. Os meninos também podem ser super empáticos, só que eles tendem a ser mais assertivos e a dizer não com maior facilidade. Eles dizem, né, mais facilmente o que eles gostam, o que eles não gostam, e as meninas podem ficar mais sensibilizadas, né, com os pedidos, com as demandas dos outros, ter medo de dizer não, ter medo de serem abandonadas, de serem rejeitadas, né, se elas disserem o que elas realmente pensam. Além disso, é muito comum que o hiperfoco da menina esteja em gente. Então, elas podem estudar a personalidade muito bem, os traços de personalidade possíveis no ser humano e perceberem isso, né, de forma muito clara. Mas numa fase inicial, sobretudo na infância e na adolescência, talvez elas tenham apenas uma visão caricata, muito literal da personalidade das pessoas com as quais elas convivem, né? E é bem frequente também que as autistas pensem as pessoas como arquétipos, com uma, duas, três palavras que definem cada ser humano. Tipo, a minha amiga é gentil, inteligente, divertida. O outro amigo é chato, é sem graça. E por causa dessa visão parcial do psiquismo humano, elas podem deixar passar despercebidos esses outros sinais mais negativos, como chantagem emocional, invalidação, tentativa de controle, gaslighting, simplesmente porque no arquivo mental dela, reservado para esse colega, amigo ou namorado, não tem espaço para termos mais negativos. E os autistas amam seriação, eles amam separar as coisas por características.
Só que, infelizmente, as características mais egoístas, mais narcisistas dos outros não são tão óbvias. Então, a gente pode demorar muito a enxergá-las como possibilidades para os seres humanos. Eu digo a gente porque eu também já fui super ingênua. Na infância eu colecionava papel de carta, por exemplo, quem é da minha época, né, da minha geração vai se lembrar disso. E a minha mãe me dava papéis lindos, cheios de glitter, coloridos, e as meninas da rua ficavam enlouquecidas. Aí eu voltava para casa sem nenhum papel de carta. Elas recortavam figurinhas das revistinhas da Mônica e colavam num papel branco lá, mais ou menos, e me diziam que aqueles papéis delas eram originais, que eram muito mais valiosos, mas que sim, elas poderiam fazer o favor de trocar comigo. E, na verdade, não era tão trouxa a ponto de gostar mais da obra de arte delas. Só que eu acabava dando os meus papéis para deixá-las mais felizes. E o resultado? Elas não só ficavam muito mais felizes, mas elas se sentiam muito melhores, mais poderosas do que eu, mais espertas do que eu, e espalhavam, claro, a minha fama de boba pelo bairro. Agora, a parte boa é que eu também era muito obediente, então quando minha mãe me disse que eu precisava ficar com pelo menos um papel de carta de cada bloco, aí pronto, eu escondia esse papel em casa, ou escondia na pasta, e saía com os outros e deixava os meninos fazerem a festa com o restante. E no caso do autismo, acontece a mesma coisa. Talvez a menina autista seja mais ludibriada em várias situações. A gente ouve os casos, né? As minhas clientes me contam também situações bem semelhantes. E isso acontece até que haja algum tipo de intervenção. E nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar a menina autista a ficar mais esperta. E você sabe que o meu objetivo não é só ficar contando problemas, ficar falando aqui dessas situações difíceis em que a moça, né, sofre estelionato, relacionamento abusivo, então eu vou compartilhar uma solução simples aqui com vocês. Eu gosto de trabalhar textos literários, gosto de trabalhar filmes, para que a gente tenha um repertório maior de traços de personalidade. Então eu estudo a personalidade das personagens, né, ou das biografias com meu aluno, com a minha aluna, no caso. E vou listando os traços positivos, os traços negativos e os traços duvidosos. Na biografia do Einstein, por exemplo, tem alguns trechos sobre críticas que ele recebeu e como foram as respostas dele. Isso é aprendizado pra gente. É interessante ver como Einstein usava o humor para fugir do bullying. E eu também gosto de trabalhar o filme Alice no País das Maravilhas, porque logo no início do filme, a Alice adia o sim dela, né, pro namorado, pro futuro noivo, e entra numa missão dificílima, que é pedir um tempo para pensar diante de todos aqueles olhares, né, de tantas expectativas, inclusive da família. Mas é crucial isso, saber adiar as nossas respostas, para elaborar melhor as nossas ideias, para pensar um pouquinho. E no filme da Alice, quando ela está no País das Maravilhas, né, que não tem nada de maravilhoso, que é o mundo interno dela, cheio de conflitos, de medos, de inseguranças, lá os personagens são bem caricatos. Então, se você é o psicólogo ou educador, isso vai ser muito importante, né, mostrar à sua cliente como é a vida real, como a vida real é diferente, e que aqui a rainha vermelha nem sempre está de vestido vermelho e nem sempre ela tem um monstro de estimação ao lado dela. Ou seja, a partir das histórias, o profissional, nós, né, podemos convidar a autista para essas discussões super produtivas sobre os diferentes traços de personalidade possíveis, sobre os sinais de alerta, né, num relacionamento, sinais de alerta para relacionamentos tóxicos, no caso. Um outro recurso é mergulhar com a autista nesse estudo sobre arquétipos, já que ela pensa naturalmente assim, de forma arquetípica, você pode apresentar a ela o trabalho do Jung, por exemplo, ou de autores mais atuais. Eu amo trabalhar A Jornada do Escritor, que é um livro lindo sobre esse processo de escrita, fala sobre vários livros, né, nerds que a gente gosta, super famosos. E além de facilitar a escrita da minha aluna, esse livro também ajuda a aumentar a nossa consciência sobre os desafios da vida, sobre as etapas dos desafios. E é saber que todos os nossos investimentos têm várias fases, que tem aliados, que tem vilões, tem muitos obstáculos, mas que ao final de cada jornada, nós também sempre podemos ter um elixir da sabedoria, sempre podemos ter aprendizados.
E isso ajuda bastante. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para vocês com essas etapas da jornada da heroína, e é só você fazer o download gratuito e vai ter acesso ao PDF. Depois, óbvio, eu quero saber se isso foi útil. E se você é educador como eu, você pode imprimir essa jornada e usá-la para escrever as redações com as suas alunas. Se você mudar o título para Jornada do Herói, você também vai usar com seus alunos, eles vão amar. Eu uso muito para conversar com os meus alunos, tanto meninas quanto meninos, sobre as diferentes fases dos desafios da vida, como, por exemplo, voltar às aulas, fazer uma amizade, entrar num relacionamento, participar de um concurso. Por quê? Clareza é poder. Então isso funciona em todas as idades e para todos os gêneros. E quando seus clientes aprendem que pelo caminho eles vão encontrar monstros, vilões, cavernas escuras, dificuldades, mas que também existem aliados, mentores e muitas recompensas possíveis, aí cai a ficha de que eles só precisam estar mais atentos para não correrem riscos desnecessários. E ao longo do percurso, claro, eles vão ganhando muito mais competências para diferenciar, né, os monstros, os vilões dos aliados. E aí tudo fica mais seguro e mais divertido, exatamente como a gente gosta, não é verdade? Então, se você gostou dessa jornada da heroína ou da jornada do herói e dessa ideia de estudar os traços de personalidade, os arquétipos com os seus clientes, os seus alunos, deixe aqui sua curtida. E, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque nós precisamos proteger os nossos queridos autistas desses vampiros emocionais que estão soltos por aí. Bem, um grande abraço e até quinta. Tchau, tchau!